Mateus capítulo 5, versículos 34 a 37. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Depois de dizer o que era ensinado aos judeus daquela época, foi o que lemos no versículo 33, no versículo 34, Jesus deixa bem claro que a interpretação comum da lei feita pelos religiosos de sua época estava errada. Ele diz, parem de ficar jurando por questões menores, ao invés de usar o nome de Deus por questões maiores. E por que isso deveria acontecer? Jesus diz no versículo 34, não jurem de modo nenhum. Essa frase de Jesus não é uma proibição a qualquer tipo de juramento. Como algumas seitas e religiões defendem, por exemplo, há uma delas que orienta que você não deve jurar nem diante de um juiz ou de um tribunal. Na verdade, se olharmos para a Bíblia, Deus abre espaço para juramentos solenes. Em Jeremias 44, versículo 26, o próprio Deus diz que jura pelo seu nome, que iria castigar o seu povo por causa de seu pecado. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo chama Deus como sua testemunha para aquilo que estava dizendo aos coríntios. O próprio Jesus, quando estava sendo julgado, na noite em que foi traído, diante do sumo sacerdote, jurou pelo Deus vivo. É o que lemos em Mateus 26, versículos 63 e 64. Então, Deus não proíbe todo e qualquer juramento. Mas a que tipo de juramento ele proíbe? Segundo Jesus, nos versículos 34 até 36, aqueles juramentos falsos que os judeus faziam. Lembra que eles não usavam o nome de Deus em seus juramentos para se verem livres de suas obrigações? Bom, aqui Jesus cita alguns desses exemplos. Eles juravam pelo céu, pela terra, por Jerusalém e até mesmo por sua própria cabeça. Eram promessas feitas às pessoas com base em coisas celestiais ou terrenas, religiosas ou pessoais. Porém, Jesus mostra que, mesmo quando fazemos isso, estamos, de certa forma, jurando pelo nome de Deus. Porque o céu é o trono de Deus, a terra é o estrado de seus pés, Jerusalém é a sua cidade, e a nossa cabeça não é nossa, é de Deus, pois não temos controle nem sobre os nossos fios de cabelo. Em outras palavras, se somos povo de Deus, tudo o que prometermos leva o seu nome em consideração, mesmo que não o citemos. Estamos jurando por coisas que são suas. Aquele povo estava quebrando justamente a lei, da qual tanto se orgulhava de obedecer. Eles não juravam pelo nome de Deus, mas envergonhavam a honra de Deus ao serem mentirosos. Pessoas que prometiam certas coisas, mas não as cumpriam. E Jesus está dizendo que todo e qualquer juramento ou promessa toma o nome de Deus, pois tudo é de Deus. Então você pode não jurar por Deus, mas se dá a sua palavra sobre alguma coisa, está colocando a reputação de Deus em jogo, porque você se diz um servo dele. O que você fizer com sua palavra, cumprindo ou não, estará ensinando às pessoas algo sobre Deus. Se você é um mentiroso e muito do que promete para as pessoas, Deus também é mentiroso. Então, o alvo de Jesus para nós está no versículo 37. A lógica é, se todo e qualquer juramento ou promessa que fizermos, seja grande ou pequena, toma o nome de Deus como garantia, mesmo sem citá-lo, simplesmente porque nós somos o seu povo, então ao invés de cumprirmos só o que prometemos em seu nome, seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Isso não significa que você não possa voltar atrás no que disse, ou mudar de opinião, ou de ideia sobre o que prometeu. Significa falar a verdade, mesmo quando precisa retratar algo que disse ou mudar de opinião. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que todos vocês sejam verdadeiros em tudo o que disserem, não só em promessas feitas em nome de Deus. Que o seu sim seja sim de fato, e que o seu não seja não de verdade. Não seja uma pessoa falsa que promete algo que sabe que não quer cumprir ou que não conseguirá cumprir.
Não seja melindroso dizendo o que você não quer dizer. Fale a verdade e cumpra tudo o que você promete. Senão, não prometa. Ou melhor, nem fale. Ou seja, sejam pessoas de uma só palavra, que não precisem de promessas ou de juramentos para cumprirem o que dizem. Porque o que passa disso vem do maligno. Se você precisa ficar jurando para que as pessoas acreditem em suas palavras, e você só cumpre os seus juramentos e não as coisas pequenas que fala, você é um mentiroso. E isso é imitar o pai da mentira, o diabo. No século XIII, houve um grande homem de Deus, cujo nome era Tomás de Aquino. Ele foi professor de teologia. Certa vez, Tomás de Aquino estava em sua sala, mergulhado em seus livros, estudando sobre a palavra de Deus. Então, um de seus alunos do seminário entrou na sala desesperado e gritou: "Mestre, vem até aqui fora! Há uma vaca voando no pasto!" Imediatamente, aquele homem se levantou de sua mesa e correu até a janela para ver essa cena. No mesmo momento, aquele jovem começou a rir de seu professor e perguntou: "Como pode alguém tão sábio acreditar que uma vaca está voando?" Tomás de Aquino olhou fixamente e respondeu: "É mais fácil crer que uma vaca está voando no pasto do que acreditar que um cristão está mentindo." Queridos, que não sejamos como esse jovem aluno e muito menos como os líderes judaicos daquela época de Jesus. Não sejamos mentirosos. Falemos a verdade em tudo o que dissermos. Sejamos transparentes e claros no que dissermos. Cumpramos nossas promessas, desde as pequenas até as grandes. Façamos isso, e o mundo perceberá que não carregamos o nome de Deus em vão. Todos saberão que Deus é verdadeiro, porque nossas vidas refletem isso. Que estas palavras nos façam refletir sobre o que prometemos, sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas. Amém.